Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Bom pessoal, hoje nós vamos estudar as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Mas do que depende essas propriedades dentro de uma substância? Como é que surgem essas propriedades? Essa é a pergunta. Então, essas propriedades vão surgir basicamente em função da estrutura espacial da molécula. Então, ou seja, o arranjo espacial molecular vai definir ou vai ter grande influência dentro da propriedade física dos compostos. Mas essas propriedades físicas dos compostos vão estar associadas aos fenômenos físicos. Em particular, nós vamos estudar as temperaturas de fusão e ebulição e a solubilidade das substâncias, como já disse, particularmente de compostos orgânicos. Isso vai depender também do tipo de interação molecular existente. Então, as interações moleculares, elas são forças de atração que vão ocorrer entre as moléculas. Não confundir interações, no caso, ligações atômicas, né? Ligações entre átomos, que são as ligações de um átomo com outro. Aqui não, aqui nós vamos ter a interação de uma molécula com outra molécula, junção de moléculas aí. Então, essas interações, ou essas forças de atração entre moléculas, tá? Elas vão, basicamente aqui nesse estudo, vão ser referentes a ligações covalentes, uma vez que as moléculas orgânicas fazem ligações covalentes, em sua maioria. Então, nós temos como ligação covalente, ou interação, aí, o dipolo induzido, também chamado de força de London ou força de Van der Waals. Então, essas interações, esse tipo de interação, elas são interações fracas, tá? Que elas vão surgir entre moléculas apolares. Então, a presença de moléculas apolares vai resultar num dipolo induzido, também chamado de força de London ou força de Van der Waals. As moléculas apolares, dentro da química orgânica, elas são representadas ou são vistas, né? E principalmente por hidrocarbonetos. Então, muitos exercícios falam hidrocarbonetos, então a gente vai estar associando hidrocarboneto, representados muitas vezes por óleos, por graxa, combustíveis em geral, tá? Esses combustíveis, claro, de base de hidrocarbonetos, né? Então, são representações que nós vamos ter aí. Outro tipo de interação intermolecular é o dipolo-dipolo, também chamado de dipolo permanente. Nesse caso, as forças são mais fortes, né? As interações intermoleculares são mais fortes do que as apolares, do que um dipolo induzido. Então, aqui nós vamos ter a presença de moléculas polares. Tá? Vamos ter a presença de moléculas polares. E dentro da química orgânica, nós vamos ter uma sequência de funções aí, como os aldeídos, cetonas, éteres, ésteres e aminas terciárias, entre outras funções que vão aparecendo. E outra interação que nós temos é a ligação de hidrogênio. Como o nome já sugere, vai ter o hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela vai ser o hidrogênio ligado ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, o FON. Então, o hidrogênio tem que estar ligado a um desses três. Essa ligação de hidrogênio vai aparecer mais em compostos, como ácidos carboxílicos, que tem um grupo OH, né, a hidroxila, né? A gente for representar aqui o ácido, grupo OH, álcool, né, que tem a hidroxila propriamente dita, ligado ao carbono, fenol, também hidroxila, só que agora ligado ao aromático, as aminas primárias e secundárias, as aminas primárias e as aminas secundárias, tá? Nitrogênio ligado ao hidrogênio. Por isso que a amina terciária ela não aparece para ligação de hidrogênio, porque a amina terciária não tem hidrogênio ligado ao nitrogênio.
Então, nós temos esses três tipos de interações intermoleculares. Então, temos que saber cada uma delas, o tipo de força, o tipo de atração existente. E com isso, nós temos o aumento da força, ou seja, o dipolo induzido é uma interação mais fraca comparado ao dipolo-dipolo, onde a ligação de hidrogênio é a mais forte de todas. Tá? Então, a gente tem um aumento da força nesse sentido. Então, os hidrocarbonetos, eles têm interações fracas. Já um álcool, um ácido carboxílico são interações mais fortes. Lembrando que nós estamos fazendo uma análise dentro de compostos orgânicos. Temperaturas de fusão e de ebulição. Nesse caso, a gente vai estudar os dois de uma maneira única. A gente vai fazer a análise da mesma forma que faz para um tipo de temperatura de fusão, vai ser o mesmo para a temperatura de ebulição. Então, nós vamos depender primeiramente do tipo de interação molecular. Então, a gente vai fazer comparações. Então, dependendo do tipo de interação molecular, a gente vai ter uma temperatura de fusão mais alta ou mais baixa, ou de ebulição, nesse caso aí. Então, interações fracas, né, por exemplo, formadas por hidrocarbonetos, vão ter temperaturas de ebulição baixas. Tá? Então, seguindo a forma de análise, dependendo do tipo de interação, a gente vai poder diferenciar a força existente entre um composto e outro. A partir disso, nós temos também o tamanho da molécula. Em alguns casos, o peso molecular. Então, o aumento da molécula, o tamanho da molécula, vai fazer com que a temperatura de fusão e de ebulição aumente. Então, isso aqui vai aumentar. Né? Quanto maior o tamanho da molécula, maior a temperatura de fusão e de ebulição, ou seja, vai ter o aumento dessas temperaturas. E por último, como análise, nós temos também o tipo de estrutura, em particular a presença de ramificações. Então, a presença de ramificações faz com que diminua a temperatura de fusão ou temperatura de ebulição. Isso por quê? Porque quando a gente tem ramificações, por exemplo, vou pegar aqui um hidrocarboneto, né? Vou puxar mais um carbono para cá. Quando nós temos esse hidrocarboneto, a atração vai ser mais distante. Ou seja, aqui vai ficar mais fraquinho para esse carbono chegar até o outro. E por aí vai. Então, ou seja, a ramificação vai fazer com que haja um distanciamento da molécula. Tá? Em relação ao tamanho da molécula, quando nós temos moléculas grandes, a atração se faz mais vezes. Você vai ter mais pontos de atração, diferente de moléculas pequenas. Por exemplo, aqui, só 3 carbonos, então assim, a atração já fica mais fraquinha. Aqui não, aqui já tem mais atrações, mais interação aqui, então a tendência é de que haja um aumento das temperaturas de fusão e de ebulição. E a interação, como nós já vimos, né? No caso, se tiver uma ligação de hidrogênio, ela vai ser sempre maior do que, por exemplo, um dipolo induzido. Tá? Então, primeiro nós vamos analisar o tipo de interação, depois o tamanho da molécula e, por último, a presença ou não de ramificações. Então, vamos a alguns exemplos aí. Então, aqui nós temos 3 compostos, em que nós temos, no primeiro, um hidrocarboneto, depois um aldeído e depois um álcool. Então, fazendo aqui a análise desses compostos, são de funções diferentes. Então, nós vamos ter a temperatura mais alta de ebulição, o ponto de ebulição mais alto, para o álcool. Por quê? Porque o álcool faz ligação de hidrogênio. Aqui, no hidrocarboneto, ele está fazendo um dipolo induzido, e no aldeído nós já vimos que fazem dipolo-dipolo. Então, o primeiro, a maior temperatura, né, vou botar aqui número 1 para o álcool, a segunda temperatura para o aldeído, e a terceira temperatura para o hidrocarboneto. Tá? Então, nós vamos ter, nesse caso, a ordem, tá, de temperaturas, da mais alta para o álcool para a mais baixa em relação ao hidrocarboneto. Já esse exemplo aqui, nós temos agora a mesma função, ácido carboxílico
para as 3 estruturas. Então, quando eu faço a comparação em termos de função, já não posso ver quem é maior, quem é menor, em termos de temperatura. Então, eu vou ter que analisar o tamanho da molécula. Então, quanto maior for a molécula, maior vai ser a temperatura de ebulição, uma vez que nós vamos ter mais interações a serem feitas. Então, novamente, a primeira molécula vai ser essa aqui, com maior temperatura. Depois, vai ser esse ácido, que é o ácido butanóico. E, por último, ou seja, menor temperatura, vai ser o ácido etanóico. Então, o mais alto, temperatura mais elevada, aqui nesse caso, de ebulição, vai ser o ácido hexanoico. Comparando aqui esse terceiro exemplo, o que nós temos? Nós temos cadeias, né, com a mesma quantidade de carbonos, 5 carbonos. Então, nós temos a mesma função, o mesmo peso molecular, vamos dizer assim, né, mesmo tamanho de molécula. Tá? Então, a diferença vai ser o quê? Na estrutura. Então, aqui nós temos uma cadeia normal e nos outros 2 cadeias ramificadas. Então, o que nós vimos? Que quanto maior o número de ramificações, menor vai ser a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição mais alta vai ser para cá, para o pentano. Depois vai ser para o metil butano. E, por último, para o tetrametil metano. Tá? Então, neste caso, nós teremos a maior temperatura para a estrutura menos ramificada, no caso sem ramificação, e a menor temperatura para a estrutura com mais ramificações. Então, aumentou o número de ramificações, diminuiu a temperatura. O outro fator, ou outra propriedade física, é a solubilidade, que também irá depender do tipo de interação existente nas moléculas. Quando a gente trabalha com solubilidade, geralmente a gente vai ver a substância sempre solúvel em água. Na maioria das vezes, a água é a substância de comparação em termos de solubilidade. E aí surge aquela pergunta, né? Por que o óleo não se mistura com a água? Muitas vezes, né, a pessoa pensa por causa da densidade, porque o óleo é menos denso do que a água. Isso não tem nada a ver. O que faz não se misturar o óleo com a água é justamente o tipo de interação existente entre o óleo e entre a água. Então, existe uma regrinha, vamos dizer assim, de que substâncias apolares tendem a se dissolver em solventes apolares, enquanto substâncias polares tendem a se dissolver em solventes polares. Ora, a água é um solvente polar. Ela é polar, ela tem essa estrutura. E, nesse caso, dentro dessa estrutura, nós vamos ter o oxigênio atraindo elétrons para ele. Então, nós vamos ter aqui uma parte mais negativa e partes mais positivas, né, que são coeficientes, né, que envolvem o sinal, a carga. Tá? Então, nós vamos ter polaridade. O que é uma molécula polar? Que existe polos, parte negativa e as partes positivas. Então, a água ela vai ser polar. Então, substâncias polares vão ter maior facilidade em ser dissolvidas na água, ou no caso, em solventes polares. Então, quando a gente pega, por exemplo, um óleo é um solvente, é uma substância apolar. Então, ele não vai se dissolver na água, que é polar. Ele vai se dissolver em outro solvente que é apolar. Então, por isso que a água e o óleo não se misturam, devido à diferença de polaridades. Um é polar e o outro é apolar. A diferença de posição, no caso o óleo fica em cima e a água embaixo, é por causa da densidade. A densidade do óleo, o óleo é mais leve do que a água, então ele fica mais acima. Então, dentro disso, temos aqui uma questãozinha que foi do Enem, de 2015, de EPL, que é sobre aquele Enem do sistema prisional, né? Então, diz aqui o seguinte, que além de ser uma prática ilegal, a adulteração de combustíveis é prejudicial ao meio ambiente, ao governo e especialmente ao consumidor final.
Em geral, essa adulteração é feita utilizando compostos com propriedades físicas semelhantes às do combustível, mas de menor valor agregado. Então, o que ele faz? O que é o sistema de adulteração? Eles colocam compostos, né, que têm uma semelhança com combustível, ou seja, se for uma gasolina, eu vou botar algo que seja semelhante à gasolina, só que tem menor valor. Então, como se colocasse, por exemplo, querosene na gasolina. Querosene é mais barato que a gasolina. Considerando o combustível com 20% de adulterante, a mistura em que a adulteração seria identificada visualmente é então, etanol e água. O etanol é um álcool que faz ligação de hidrogênio. A água também faz ligação de hidrogênio. Então, vão se dissolver perfeitamente. Etanol e acetona. O etanol é polar e a acetona também é polar. Então, vão se dissolver facilmente. Gasolina e água. Gasolina é o hidrocarboneto. É apolar e a água vai ser polar. Então, letra C. Gasolina e benzeno. A gasolina ela é apolar e o benzeno, também é hidrocarboneto, é apolar, vão se dissolver um no outro. Gasolina e querosene, né, se dissolvem também com facilidade um no outro, porque são apolares, são hidrocarbonetos. Então, a resposta é a letra C. Tá? Então, pessoal, é isso que trabalha as propriedades físicas, então tem que ter noção, tem que guardar, né, as interações intermoleculares, isso é muito importante. Tá? São questões que costumam sempre aparecer, sempre surgindo nos vestibulares aí, sendo uma perguntinha simples, às vezes algo um pouco mais complexo, mas não fugindo muito da dificuldade em si. Muitas vezes é questão de leitura, tá? Então espero que tenham gostado, espero que tenham curtido aí, tenham entendido. Peço para que curtam aí o vídeo, tá? Dê o apoio no canal. E é isso aí, gente. Tudo de bom, um abraço, até a próxima.